Bom, boa tarde a todos. Iniciando aqui o nosso painel com o setor automotivo, com alguns outros setores que vão trabalhar numa agenda bastante importante, uma agenda Brasil, né, a agenda dos biocombustíveis. Estou aqui com o deputado Arnaldo Jardim, né, o grande responsável aí por tocar essa agenda dentro do Congresso Nacional. Vou deixar aqui para ele falar na sequência sobre todo o trabalho realizado, expectativa, importância, os dados, enfim. Arnaldo sabe tudo aí dessa agenda de biocombustível. Estou aqui também com o André Nassar, presidente executivo da Abiov, né, também bastante integrado dentro dessa agenda, muito mais aí na parte do fornecimento, né, da matéria. Enfim, temos aqui o consumidor e também aquele que vai gerar todo o recurso, todo o combustível. E estou aqui também com o João Irineu, vice-presidente de assuntos regulatórios da Stellantis para a América do Sul, e vai falar um pouco sobre o trabalho realizado aí dentro do setor automotivo. A gente está esperando também o Roberto Rodrigues, mas à medida que a gente vai avançando aqui, ele chegando, a gente incorpora aqui no nosso bate-papo. Bom, a agenda de biocombustível é uma das agendas principais quando a gente fala de transição energética, principalmente olhando para o Brasil. Né? A CNI hoje trabalha muito ao lado da eficiência. Eficiência é a forma mais barata de você economizar energia. Trabalhamos por meio de alguns programas, alguns projetos. O Aliança é um dos exemplos. O Aliança ele vai promover a modernização dos processos dentro de uma planta industrial. Hoje temos aí um target de 24 grandes empresas. Já trabalhamos aí com a Celor, estamos trabalhando com a Transpreto. Enfim, várias plantas importantes para que a gente avance aí na forma mais barata, como eu disse, de salvar energia. Temos aí também um trabalho grande de expansão de renováveis, eólica, solar, a biomassa e, claro, trabalhamos também aí na agenda de biocombustível, né, olhar e fortalecer essa nossa política pública, que não é de agora que vem funcionando, já tem uma grande, aí, de grande data. Hoje, particularmente, eu não conheço nenhum posto de combustível no mundo inteiro que a gente tenha tantas opções. Né? Temos aí o etanol, temos a mistura de etanol na gasolina, temos aí o biodiesel, enfim, temos aí um leque de opções para trabalhar essa agenda de descarbonização, principalmente dentro do setor automotivo. Não é isso, Arnaldo? Queria aqui dar as boas-vindas e passar para ele aqui para fazer a sua fala sobre biocombustíveis. Bem, uma alegria muito grande poder estar com você, Davi, cumprimentar o meu querido amigo João Irineu, cumprimentar o André Nassar, cumprimentar a todos vocês e me permito, porque já estive em outros painéis, mas com você é a primeira vez aqui, Davi, para cumprimentar você, porque você é o curador aqui de todos os debates que acontecem nesse espaço da CNI e vocês têm tido uma qualificação no debate, uma precisão na escolha dos temas, muito relevante. Quero lhe cumprimentar por isso aqui. Ontem foi um dia muito importante. Ontem foram 50 anos do Proálcool. Depois de 1975, ontem nós completamos aquilo que parecia uma ousadia diante da crise do petróleo de 73. O Brasil, em 75, lança esse programa. 50 anos passado, é um combustível consolidado, uma rede, como você destacou, de distribuição sem paralelo no mundo. O etanol misturado agora a 30, vai a 35. Olho para o João Irineu e festejo o fato de que isso não foi uma demanda só ambiental, não foi só uma demanda dos produtores de combustível, mas foi algo acertado, orquestrado com a nossa indústria automobilística. Ou seja, um processo como esse, de utilização de biocombustíveis, não pode ser feito sem termos uma evolução tecnológica de motores, de procedimentos com relação a isso, e isso é um dos marcos. Por isso que, além da lei do RenovaBio, que teve também um atributo de fixar os CBIOS, que é exatamente uma remuneração pelo processo de descarbonização, um reconhecimento dessa virtuosidade, eu devo destacar que ao longo desses 50 anos, isso marchou paralelo com o programa Rota 2030, agora com o Mover. Então, o setor influenciou na estratégia da indústria automobilística. E a indústria automobilística influenciou no ritmo de adoção dos biocombustíveis, fazendo um casamento
que eu acho que é uma característica brasileira muito relevante. Quando nós vemos algumas empresas aqui na própria COP30, e algumas aqui falaram, eu acompanhei painéis específicos sobre isso, devo mencionar tanto a adoção do biometano por veículos pesados, tá certo? Como outras iniciativas que vão no sentido de utilização plena do biodiesel, eu acho que isso fica consolidado. Segundo, olho para o André Nassar e acho que nós tivemos também um atributo importante, meu querido Roberto Rodrigues, um atributo importante durante esse processo, que foi exatamente responder à questão colocada muitas vezes por entidades, ONGs ou até pela União Europeia, sobre se a nossa opção pelos biocombustíveis rivalizaria, impediria a segurança alimentar, a produção de alimentos. Recentemente, a Biov, junto com a Abrobio, com a Ubrabio, lançou não só um programa de incremento do uso do biodiesel, mas dizendo e demonstrando objetivamente como isso se casa com a cadeia de produção de proteínas, e o Brasil respondeu na prática isso, que era um questionamento. Será que produzir biocombustível vai atrapalhar o nosso esforço? Nós ampliamos a oferta de biocombustível e ampliamos a oferta de alimentos. Dito isso, acho que as premissas estão dadas para dizer que o projeto que eu tive a honra de relatar, o combustível do futuro, quando ele fixou um cenário de evolução para o etanol, fixou um cenário de evolução para o biodiesel e teve a ousadia de também estabelecer premissas para 2 novos combustíveis, que é a questão do combustível sustentável de aviação e do combustível que nós vamos ter também aí brevemente, que é o combustível marítimo, né? E além da regulamentação do biometano, acho que o parlamento acertou em fazer isso. Nós temos isso, portanto, fixado de uma forma propositiva, com metas, e nós temos isso muito claramente estabelecido a partir de um conceito. E eu dizia, eu acho que isso daqui devia ser talvez uma grande faixa para que o mundo todo lesse, que o Brasil não só escolheu o caminho da sustentabilidade, mas no caso do biocombustível, teve a mais ousada das escolhas, quando nós optamos exatamente pelo ciclo de vida, que significa do berço ao túmulo. Nenhum outro país teve a ousadia de colocar isso de uma forma determinada. Nós queremos medir a pegada de carbono lato sensu. E eu, até por prudência devida, termino, porque agora o Roberto passou a nos ouvir e está integrando aqui, que é lhe agradecer, Roberto. Você, Special Envoy da Agricultura, quando você, ao lado de várias outras premissas, ali com a sua equipe, está aqui a doutora Adriana também, tá certo? Você colocou as 8 premissas, você deu uma ênfase muito destacada aos biocombustíveis. O presidente Lula, na sua abertura, reiterou isso também. Nós temos a Aliança Global Pró-Combustíveis e acho que entre tantos atributos que o Brasil pode colaborar, apresentar na corrida pela sustentabilidade e descarbonização, uma nova economia de baixo carbono, sem dúvida o biocombustíveis é um cartão de visita nosso muito importante. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Fique aí à vontade, se o senhor quiser ficar mais um pouquinho ou tiver que cumprir seus compromissos. Queria aqui dar as boas-vindas ao ministro Roberto Rodrigues. Seja muito bem-vindo, enviado especial do Brasil para o tema de agricultura na COP30. Sempre uma satisfação tê-lo aí conosco. E continuamos aqui nosso painel, passando agora para o João Irineu, para que ele possa nos falar um pouco sobre o tema de descarbonização dentro do setor automotivo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Deputado Arnaldo Jardim, Davi Bom Tempo, ministro e André. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês para discutir um tema assim tão importante. A Anfávia lançou um estudo que ela realizou junto com a BCG, com a Boston Consulting, lançou aqui na COP30,
fazendo um estudo da frota brasileira do berço ao túmulo. Então ela escolheu veículos característicos, veículos pesados e leves. Nós temos ali caminhões urbanos, caminhões rodoviários, ônibus, veículos leves. E o que aparece quando a gente faz a avaliação do berço ao túmulo, que o maior impacto de emissão de CO2 está no uso do carro, no uso do veículo. 80%, 85% está no uso do veículo. E quando a gente avalia o uso do veículo, o biocombustível, ou seja, a gente não consegue, na frota circulante, trocar a tecnologia que já está rodando. Isso aqui seria de um custo enorme e vai levar 30 anos para a gente poder fazer uma troca para qualquer coisa que seja baixo carbono. Biocombustível entra para fazer a diferença, porque a gente pode, num sistema drop-in, e acrescentando biocombustível, a exemplo que a gente tem hoje do etanol, que tem uma frota de veículos leves flex fuel, aproximadamente mais de 30%, um pouco mais de 30% do que a gente vende hoje de combustível para veículo leve é etanol, e o restante é gasolina, que tem 30% de etanol. Então mais de 30% da frota circulante, enquanto nós estamos aqui debatendo, está rodando com etanol. E como o produto da combustão lá, o CO2 equivalente que sai pelo escapamento desse carro rodando com etanol, é capturado pela plantação da cana-de-açúcar, que vai prover o etanol da próxima safra, é um veículo baixo carbono. É como se eu tivesse mais de 30% da frota no Brasil rodando como veículo elétrico. Qual é a frota no mundo sem bateria? Qual é a frota no mundo? E é drop-in, ou seja, infraestrutura de abastecimento está pronta, produção, está tudo funcionando. Qual é o país do mundo que tem 30%, mais de 30% da sua frota circulante de veículo baixo carbono? E assim acontece, no estudo a gente vê a influência do B100 nos veículos pesados, a gente vê a influência do biometano nos veículos pesados, do etanol nos veículos leves. Então a gente mostra que a nossa oportunidade, ou as nossas oportunidades para consolidar uma transição energética equilibrada, como o senhor dizia, do ponto de vista ambiental, econômico e social, é única. Ninguém mais tem essa oportunidade no mundo. Nós precisamos agora pensar em multiplicar isso aí para que a gente possa acelerar esse processo. Acho esse o grande desafio. Então o estudo que a Anfávia lançou, junto com a Boston Consulting, é um estudo muito bacana, ele está disponível no site para todo mundo estudar, analisar, criticar, para que a gente possa, junto com o programa Mover, que entra em vigor agora em 27 e que já impõe uma declaração dos valores do berço ao túmulo, para que a gente possa fazer um trabalho de potencializar o biocombustível, que é a forma mais equilibrada da gente fazer uma descarbonização nesse país. Muito obrigado. Obrigado, João. Queria passar agora para o ministro, para que ele já possa aí nos dar uma visão. O João falou muito aqui da parte da tecnologia, da inovação dentro do setor industrial, principalmente aí na construção e fabricação de veículos. Mas o Arnaldo também citou aqui do berço ao túmulo. Então, claro que tem essa relação, né, com agro e indústria bastante bem estabelecida. Queria que o senhor desse essa visão em relação à descarbonização, mas considerando também essa perspectiva. Bom, muito obrigado. Eu peço desculpa pelo atraso. A gente fala, a razão do atraso foi a demora. Mas eu tinha informação que era 1h30, então me perdoe pelo atraso, chegar atrasado aqui. Mas essa expressão, quando já vai ficando velho, negócio de túmulo não é muito bom de falar de túmulo. Então eu preciso falar de berço mesmo, né? Que é a agricultura. E a verdade é que eu estou aqui defendendo a agricultura na COP, e esse tema tem uma vertente ligada à agricultura, ao berço, portanto, que é essencial. A agricultura brasileira tropical já é exemplar do ponto de vista de emissões, menos emissões do resto do mundo e tal. E traz uma dimensão que eu queria ressaltar aqui, que é a seguinte: nós vivemos hoje num mundo em que as organizações multilaterais perderam protagonismo, meio a uma troca, né? Não tem muita direção, e o risco da democracia é grave e o risco da paz é grave também nesse processo. Então é preciso encontrar um tema que imante a humanidade na direção de um desenvolvimento harmonioso e tal.
Eu não acho que pode ser um tema melhor do que a paz para isso. E não há paz onde houver fome. Não há paz onde houver energia. E não há paz onde houver desemprego. Então, os países tropicais do mundo podem montar um projeto de agroenergia a partir da agricultura tropical, seja o etanol, de cana, de milho, seja o biodiesel, de soja, de qualquer coisa, mas através da agricultura, gerando riqueza e renda nos países mais pobres, produzindo comida e energia planetariamente falando. Então, eu acho que esse negócio é de uma obviedade tão impressionante que me assusta demorar para prestar atenção nessa questão. Claro, tem interesses de outra ordem que estão envolvidos nisso, interesses gigantescos, né? Na área de petróleo, enfim, de energia fóssil, mas a vertente do berço desse processo é essencial para a humanidade. Então, acho que nós temos que convencer os próceres que estão aqui na COP da verdade do biocombustível, da agroenergia, que não é só energia, álcool de milho é energia, é carne, farelo de soja é carne. Então você mistura tudo, energia com agricultura, com a vida e a paz. Eu acho que o círculo virtuoso do processo é enorme. Esquece o túmulo, vamos lá para o berço para frente, antes de chegar no túmulo, que tá bom demais. Bom, esquecendo aí então o túmulo, vamos aí focar no berço. Queria trazer aí o André Nassar, para que ele possa falar um pouco sobre esse lado do produtor, né, em termos de competitividade e também da interação com o setor automotivo. Bom, boa tarde, Davi, obrigado pelo convite aí, pela moderação. Cumprimentar o ministro Roberto, o deputado Arnaldo, o João Irineu, é um prazer estar com vocês aqui. Só vou fazer um comentário específico, depois um comentário mais amplo. O Arnaldo lembrou dos 50 anos de Proálcool, né? E eu faço parte hoje da indústria de óleos vegetais, que o principal biocombustível que se produz hoje é o biodiesel, mas não se limita ao biodiesel, vai ser o diesel verde, vai ser o bioquerosene de aviação, né? Então, assim, a indústria vai se diversificar da mesma forma que o etanol se diversificou muito como parte da descarbonização dos veículos leves, né? E agora a gente tem o desafio de fazer o mesmo, ou seguir a mesma rota de descarbonização de veículos leves nos pesados, né? Então aí temos o biodiesel, temos o biometano, tem toda a discussão sobre a questão da descarbonização do setor marítimo, né? Da aviação. Então, nesse ponto, e aí eu acho que o Irineu deu, bom, todo mundo deu, mas o Irineu trouxe poucos números do estudo da Boston Consulting Group, que é super interessante, esse estudo que a Anfávia fez, e que realmente traz, né, os biocombustíveis, vamos chamar assim, os biocombustíveis de base agrícola, que é o nosso modelo aqui no Brasil, né, eles estão prontos para promover essa descarbonização. E aí, assim como o Arnaldo lembrou dos 50 anos do Proálcool, ontem também teve a assinatura aqui da declaração aí sobre biocombustíveis aqui, né? A gente ainda não viu o texto, eu pelo menos não vi o texto, mas eu acho assim, essa COP já é um marco para os biocombustíveis, porque voltou a se falar de biocombustíveis como solução. Isso o etanol estava esperando isso. E, portanto, da agricultura, exato. O etanol estava esperando esse reconhecimento por 20 anos, a gente no biodiesel estava esperando uns 10. Então, assim, é muitíssimo importante a gente ter uma declaração desse tipo, que evidentemente todo mundo agora vai fazer zoom no Brasil. Vai querer entender o que acontece, vai querer saber se tem competição com alimentos, vai querer saber se tem desmatamento associado, mas nós estamos prontos para encarar esse debate todo, né? E junto nós vamos trazer o que o Roberto falou aqui, né? Nós vamos trazer a discussão, ela vai virar uma discussão internacional bem melhor aceita, a solução dos biocombustíveis, e junto nós vamos trazer a agricultura, porque no fundo é disso que nós estamos falando, é o casamento de biocombustíveis com a agricultura e aí a parte de segurança alimentar que o Roberto já falou. Então eu acho que para nós aqui do Brasil, essa declaração ela é importantíssima, porque no fundo ela só ocorre, né? Porque tem gente dizendo, tem lá alguns países em que o modelo está funcionando.
e aí esse modelo ele deve ser observado, ele deve ser conhecido. Então, eu acho que isso é um fato super importante. Nós estamos num momento, o etanol e a indústria automobilística já trabalhavam juntos, o Arnaldo até montou o raciocínio todo, mas agora os veículos pesados, o biodiesel, o biometano também estão trabalhando muito de perto com a Anfávia, então eu acho que agora nós estamos avançando e no final aí para casar com a CNI, né? A gente na soja, né? A soja a gente exporta 2/3 da soja em grão e industrializa 1/3, né? Nós não queremos que o produtor produza mais soja e a gente continue exportando, mas nós queremos industrializar mais a soja. A gente quer industrializar mais, porque quando a gente industrializa a soja, a gente agrega no mínimo 50% de valor ao próprio produtor, tá? E depois, na cadeia inteira, a gente multiplica por 4 o valor que você adiciona na hora que você industrializa, vende o óleo para energia e o farelo, conforme disse o Roberto, para alimentação animal, né? Então, para a nossa indústria é muito importante isso, porque finalmente nós estamos entrando na discussão da gente aumentar cada vez mais a industrialização na soja do Brasil e todos os benefícios que isso gera. Então, isso são os biocombustíveis que estão fazendo, né? Esse mercado de energia que está revolucionando, inclusive, a parte agrícola nossa. Obrigado mais uma vez, Ali. Obrigado, André. E... Só um comentário só. O André tocou, o Arnaldo tinha falado no combustível para aviação, né? O SAF, que é um caminho mais ou menos irrecorrível, vamos ter que para esse caminho. Fora a Marinha. Mas eu gosto de brincar que nesse caso o céu é o limite de verdade mesmo, né? Vamos chegar lá com o SAF. E numa altura boa, né, ministro? Mas eu queria até continuar com você, ministro, porque o Arnaldo trabalhou bastante na concepção de várias políticas públicas, né? Combustível do Futuro foi uma, né? Tivemos vários painéis aqui com empresas aéreas, com o produtor de SAF, né? O projeto da Macaúba, várias oportunidades, vários desafios também. A gente falou muito sobre as barreiras, mas eu queria que você colocasse um contexto assim da formação desse painel. A gente tem um produtor, a gente tem um consumidor e tem um regulador também, que o senhor trabalhou bastante dentro dessa agenda da agricultura. Como é que você vê essa interação na formulação de uma política pública eficiente? Porque a política pública boa é aquela que vai pavimentar o caminho para que o empresário possa operar com regras claras, segurança jurídica e possa fazer de uma forma tranquila aí a implementação do seu empreendimento. Mas queria que você desse essa visão na construção conjunta. Eu gostei muito da sua pergunta. Eu já falei sobre isso num outro painel aqui, nessa mesma direção. O sucesso do Proálcool, do biodiesel, ele se deveu a esse casamento raro entre poder público, setor privado, academia, gerando políticas adequadas do legislativo e do executivo. Então, é raríssimo acontecer isso. Com uma característica adicional. Quando o Proálcool foi lançado há 50 anos, eu já estava trabalhando nesse negócio há algum tempo e houve uma reação da sociedade muito negativa contra o Proálcool, porque ficou a ideia de que ia acabar a comida. Vamos plantar cana até no jardim da igreja, mas não vai ter arroz, feijão para a gente comer. Uma coisa extraordinária, porque o etanol, que era cultivado em terras boas, estado de São Paulo, Sudeste, mas São Paulo principalmente, não tinha mais terra boa. E o Proálcool com a cana foi para o Cerrado, onde tinha pastagem. E a pecuária de corte, 50, 60 anos atrás, era o setor mais atrasado da agricultura brasileira. Era tudo intensivo, não tinha gestão empresarial consistente, orçamento, era uma coisa meio tocada no papel de embrulho, né? Quando a cana chegou, essa reunião de pecuária, o que aconteceu foi fantástico, porque o pecuarista que cedeu a área para plantar cana, comprou o trator, contratou gente qualificada para tocar a máquina agrícola, teve que fazer escritório de contabilidade, de controle, você está gastando. Então criou-se uma ciência de gestão na agricultura, o que fez explodir a produção de alimentos. Os números são fantásticos. A produção de alimentos, de grãos, por exemplo, cresceu quase 4 vezes mais do que a produção de cana. Então, o Proálcool trouxe alimentos onde não havia. Esse processo é esse. Né? E hoje tem gente, mas
De novo esse negócio de novo o quê? Nós estamos aumentando cada vez mais a produção de alimentos no Brasil. Naquele tempo, há 50 anos atrás, nós importávamos 30% da comida consumida no Brasil. Há 50 anos, importava 30%. Hoje importamos para 200 países comida. O que o etanol fez? Atrapalhou? Ajudou esse processo. Então, essa tua pergunta me traz a ideia da sinergia, né? A sinergia entre o executivo, que teve o projeto, lembro, Tigiac Weck, também nesse assunto, o setor privado, a Martins Navarro, Cícero Junqueira Dias, turma maravilhosa que trabalhou, Maurílio Biagi, o pai, né? O setor privado quis fazer isso, o governo quis fazer isso e o parlamento preparou as regras para isso. A sociedade não estava preparada e levou um susto que a mídia repercutiu mal. Mas quando a coisa evoluiu, a mídia repercutiu favoravelmente. Então, foi um processo realmente de integração entre poderes e a sociedade. Juntou a fome com a vontade de comer, quando ele fala na roça. E agora, que nós estamos vendo com o SAF, com a Marinha e tal, é um outro processo que tem um salto adicional, que é a internacionalização do processo, né? É evidente que a agricultura temperada perdeu espaço para a tropical. A chave virou nos anos 80, com a Embrapa, etc. E o cinturão tropical, América Latina, África, Ásia, onde tem terra para crescer horizontalmente, e a produtividade é baixa ainda, para alimentos e energia. Então, o Brasil tem um modelo para isso. Eu gostaria muito, o André tem falado sobre isso o tempo inteiro também, o Arnaldo mais ainda, que a COP mostre isso ao mundo. O agrotropical é alimento, é energia e é sustentabilidade. É tudo integrado num projeto articulado. Então, tua pergunta é muito boa para mostrar. Aconteceu porque houve sinergia. Perfeito, obrigado, ministro. O senhor falou muito da parte de qualificação do setor produtivo, né? E a gente vem falando muito sobre Green Skills and Jobs aqui dentro da COP, ou seja, como qualificar melhor, né, de forma profissional para receber essa nova economia. Mas eu vou voltar com o senhor depois para ouvir a sua perspectiva também, se a gente está ou não preparado para recebê-lo. E não falei uma coisa, a indústria automotiva ficou com medo no começo, porque a segurança do abastecimento permanente era uma dúvida. Até que a segurança se postou e acabou o problema. Então a indústria veio junto com a agricultura, com o governo, foi uma coisa muito única, mas desculpa. Não, e veio junto, né, com o setor do Irineu aqui. E queria que ele falasse um pouco, o ministro falou muito de eficiência de uma forma mais informal, mas queria ouvir de você essa parte da produtividade, competitividade, unindo aí a tecnologia e inovação. Tá, o setor automotivo tem vários desafios. A gente construiu um mapa aqui dos desafios que ele tem que enfrentar. O veículo é todo regulado, né? Então, descarbonização, CO2, segurança veicular, veículo autônomo, emissões de gases poluentes. Então, a gente tem regulamento para todos os componentes do carro e para os sistemas do carro. Quando a gente olha para o cliente, né? Porque depois a gente faz automóvel e veículo para o cliente. A gente precisa entender qual é a missão, que tipo de uso o cliente vai fazer desse veículo. Esse veículo precisa ser acessível, né? E a gente, para isso, precisa produzir no Brasil. Não adianta importar. Então, um dos desafios é o incremento tecnológico nos carros para melhorar a eficiência dos carros. Eu disse que a descarbonização, o biocombustível tem um papel fundamental na descarbonização e ele está dando a sua contribuição. E nós precisamos acelerar essa introdução dos biocombustíveis. Quanto mais a gente fizer, mais a gente descarboniza. Mas ao funcionar com biocombustível, a gente precisa entregar para o cliente algo mais eficiente, trabalhando com biocombustível. Não agora do ponto de vista de CO2, mas do ponto de vista de consumo, né? E associação com alguns tipos de eletrificação ajudam a melhorar a eficiência do carro funcionando com biocombustível. Hoje, esses conteúdos de eletrificação, baterias, motores elétricos, inversores, controladores, são todos importados. A gente precisa trazer isso para o Brasil, fazer isso aqui, numa escala que justifique o investimento local. E como o ministro estava dizendo, e a gente tem vários exemplos, eu vou dar um exemplo dessa junção, essa conexão entre iniciativa privada, governo, academia, é exatamente o programa de eficiência energética. Ele, lá desde o Inovar, em 2017, depois veio o Rota 2030 em 2022, e mais recentemente publicado o Mover em 2027. Nós temos aí 10 anos percorridos, né, de trajetória, de trabalho entre
as associadas aí da Anfávia, Sindipeças, AEA, Associação de Engenharia Automotiva, o governo, o Ministério do Desenvolvimento e Comércio, Ministério de Minas e Energia, Ministério de Ciência e Tecnologia, trabalhando em conjunto para construir esse marco regulatório ao longo de 10 anos. Foram 35% de redução do CO2 ao longo desse processo, 35%. E a gente conversou isso aqui num painel durante a semana. Se a gente procurar um país no mundo em desenvolvimento ou desenvolvido que tenha feito 35% de redução de CO2 em 10 anos, nós não vamos encontrar, tá certo? Então, essa junção ela é muito importante para trazer tecnologia para cá e melhorar a eficiência dos biocombustíveis e também para que a gente possa dar o salto tecnológico que a gente tem que fazer associado aos biocombustíveis. O material da Anfávia mostra claramente que os biocombustíveis associados com diferentes níveis de eletrificação vão dar para o cliente aquilo que ele espera e aquilo que ele precisa para poder ter um produto affordable, mas ao mesmo tempo eficiente. Eficiente. E quando você estava falando, João Irineu, comecei a me lembrar e também o ministro, da dificuldade que se tem numa temática que para mim é chave, que é a comunicação. Né? Lembro que algum tempo atrás, né, já faz um tempinho, a gente foi numa feira na Alemanha de energia, e quase não se falava nada de biocombustível, nada de etanol. Quem levou essa temática foi a SNI. Né? A gente vai retornar ano que vem de uma forma mais robusta para que a gente possa ampliar esse trabalho de divulgação também e mostrar como que o biocombustível é eficiente e pode ser sim uma rota tecnológica para várias soluções. Né? Se falava muito de nuclear, de eólica, de hidrogênio, mas o biocombustível não estava no centro das atenções. A gente levou essa agenda para lá. Recentemente criamos também uma mobilização internacional, onde a gente tem tanto a agenda de sistemas alimentares, coordenada inclusive pelo Tomazoni, mas trazendo aí o esclarecimento dessa disputa em Food and Fuels, mas também trazendo uma agenda de competitividade. E temos também dentro de transição energética toda a parte de biocombustíveis. Né? Uma agenda que a gente faz questão sempre de influenciar para que ela esteja presente tanto nos BRICS quanto no B20 e também na Sustainable Business Corp, porque é uma aliança, é uma mobilização e um engajamento do setor privado, onde a gente já tem aí quase 40 milhões de empresas. Então, é um locus, né, bastante adequado para a gente disseminar cada vez mais. Mas o André, ele falou sobre comunicação. Queria que ele mostrasse para a gente quais são esses desafios, como que ele enxerga essa oportunidade também na COP. Eu sei que você citou de uma forma bastante breve, mas como é que você enxerga, se existe hoje barreiras, né, uma dificuldade de se colocar essa temática, né, porque a gente falou aqui em competição, né, principalmente a nível internacional, e como que a gente poderia fazer para superar essas barreiras? Bom, ótima pergunta, Davi. Eu vou só fazer um comentário rápido que o João Irineu falou sobre a questão de atender o cliente. E o etanol aprendeu isso antes da gente, mas nós aprendemos com a indústria automobilística que a gente tem que atender o cliente também. Nós temos que ter um combustível que é bom, combustível de qualidade. Nesse ponto, acho que o biodiesel evoluiu muito a partir das interações com a Anfávia e com os engenheiros automotivos que foram ensinando para a gente como fazer. Então, isso nós também aprendemos que o nosso produto tem que dar garantia para o cliente também, tá? Sobre a comunicação, o que eu acho? Eu acho que a gente não superou ainda o debate do food versus fuel. Infelizmente, ele não foi superado. A gente tem evidências muito fortes de que... Bom, tem vários documentos aí mostrando que o mundo da energia, ele não gera competição com alimentos. Ele não faz o preço subir, ele não gera esses efeitos adversos. O problema é que você tem uma parte de quem não está interessado em biocombustível, quer promover outras rotas tecnológicas, e aí acaba se pendurando no argumento do food versus fuel como uma premissa, não com evidências. Assim, nós já chegamos hoje eu entendo, se você colocar 10 pesquisadores numa sala, 9 deles vão dizer não tem competição. Talvez um diga que tem, mas 9 vão dizer que não. Então, eu vejo que realmente não é mais um desafio de pesquisa, é um desafio de comunicação, porque a pesquisa está feita. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, assim, nós sempre vamos ter uma discussão sobre a questão da mudança de uso da terra. Isso não tem jeito, porque
os biocombustíveis têm que ser eficientes em termos de redução de gás de efeito estufa, né? Porque senão não faz sentido. E aí, ainda em alguns fóruns, por exemplo, no setor da aviação, você ainda tem a questão do efeito indireto, da mudança de uso da terra, que penaliza muito os biocombustíveis de base agrícola. Então, nesse assunto, eu acho que a gente precisa produzir ainda um pouco de ciência aqui no Brasil para a gente poder trabalhar toda a parte de comunicação. Mas o que é importante? Eu acho que mensagens como, por exemplo, a Agência Internacional de Energia, ela publicou 2 documentos recentemente, né, tratando da questão dos biocombustíveis de base agrícola, apontando quais são os riscos, mas dizendo é solução para descarbonização. Então a gente precisa utilizar essas organizações que são baseadas em dados e informações e difundir isso aí, para não ficar uma coisa só do brasileiro falando, porque senão fica só nós, vocês têm o PROCO faz 50 anos, então só vocês falam. Então é muito importante que organizações como a Agência Internacional de Energia produzam esses documentos, porque aí a gente começa a ver outros fazendo o mesmo discurso que a gente faz. Então, é muito importante assim que a gente passe agora a influenciar esses fóruns como gerar informação para formar opinião. Essa é a minha ideia de influência, né? Como a Agência Internacional de Energia, o Acordo da Aviação, o Acordo Marítimo, e entendo que a gente tinha que aproveitar a COP aqui, o Roberto mencionou isso. Eu acho, Roberto, que do ponto de vista de biocombustíveis, essa COP foi um sucesso, porque a nossa mensagem está sendo colocada. Assim, são N painéis falando sobre isso, então eu acho que a nossa mensagem foi colocada. E a gente precisa manter esse assunto vivo, né? Para não gerar resistência, porque a gente sabe que tem algumas regiões que preferem outras tecnologias, então sempre vai bater com a nossa solução, que é a solução dos biocombustíveis. Perfeito, André. Nós falamos aqui de política pública, regulação, falamos de tecnologia, inovação, falamos agora da comunicação e trazendo aí o ministro de volta, né, a gente precisa ir pegando o gancho que você falou na primeira fala, André, que a gente precisa industrializar melhor, né, a questão da soja. Queria trazer o ministro para lhe dar a visão em relação à qualificação profissional. A gente está preparado ou não para isso, ministro? Davi, essa pergunta é mais difícil de responder. Há setores que têm gente preparada, que prepararam pessoas, mas há outros que ainda estão com falta de gente para essas atividades todas. Mas eu queria pegar um pouquinho o tema do André aqui e a sua pergunta também. Mas eu respondi a tua pergunta. Olha, não tem gente preparada para todo mundo, não. Não tem. Falta gente. Acho que os currículos escolares no nível médio não estão adequados para esse processo. Precisa cuidar disso. E acho que o setor privado tem que investir em educação. A empresa tem que investir em educação para formar gente para ela também. Mas a questão da comunicação. O etanol de cana estava centralizado aqui no Sudeste. Sudeste, um pouco Centro-Oeste. Mas no Nordeste não. Tanto que a gente importa álcool dos Estados Unidos no Nordeste. Mas o álcool acabou com esse problema. O álcool e o arroz, trigo, não, álcool de arroz, né? Então, hoje, a questão da multiplicação de fontes energéticas para fazer etanol com alimento, isso mudou completamente o cenário brasileiro. A oferta ficou uniforme para todo mundo. Então, a comunicação tem essa vertente adicional. Hoje o cara não reclama mais lá no Nordeste porque não tem combustível. Lá tem indústria de álcool de milho lá, Balsas do Maranhão, né? Então, a coisa está mudando nesse aspecto. E isso me parece que é um tema para tratar com o resto do mundo, né? Porque quando você diz, não, aqui não dá cana, mas dá milho, dá arroz, então fazer álcool, biodiesel. Então, acho que a comunicação para fora tem que aumentar muito na direção dessa versatilidade de fontes originais. Mas, mais do que nunca, estão aqui na CNI, a indústria tem um papel a jogar. Eu participei de um painel um dia desse aqui, que uma empresa alemã, a Siemens, está criando uma turbina tocada a álcool, que pode ser colocada na usina de álcool.
para fazer a complementação da energia quando a solar pagou a luz do sol, entra o álcool, é barato. E não tem muita, a demanda não é um negócio gigantesco. E está lá o álcool na base do processo. Então, são coisas que a indústria, ao proporcionar, qual foi a chave foi o carro flex, ano 2000. Foi a indústria que fez o carro flex. E aí as coisas evoluíram. Mas então, a agricultura é pobre em comunicação, em competência tecnológica para explicar as coisas. Quando a indústria soma, fica muito mais simples o processo. Então, a agricultura circular com a indústria no processo é outra coisa em termos de comunicação e explica a oferta. Hoje uma reunião manhã cedo com o pessoal da Indonésia. Lá não dá para plantar cana. Planta milho, fazer álcool de milho. Mas dá para fazer duas coisas, dá para fazer soja e milho? Dá, então vamos fazer biodiesel de soja e álcool de milho. Eu tenho uma ideia, nem todo mundo gosta dela, mas fala-se que nós temos 40 milhões de hectares de pastagem degradada no Brasil. 40 milhões de hectares de pastagem degradada. Desses, 20 milhões são passíveis de produção de milho e soja. Vamos pegar essa área e fazer uma bateria mundial. Produzir milho, fazer soja, fazer etanol, fazer biodiesel, milho, fazer ração para boi, e fazer energia e carne. E exportar tudo para o Belém do Pará com um tubulão. Você transforma uma região pobre, sem emprego, sem riqueza, mas de energia para o mundo. Acho que tem coisas tão óbvias para a gente fazer. Mas... E os outros vão plantar árvore para fazer bandeira para destilaria. Ocupa os 40 milhões de hectares com agricultura. Sustentável. Perfeito, ministro. O senhor falou de integração. Queria passar aqui para o João Irineu, que a gente sempre fala, né, que as grandes empresas, as grandes corporações, elas já estão bem inseridas nessa agenda da descarbonização, né, por vários tipos de rota. Tem uma facilidade maior de acesso, mas como o senhor falou em integração, eu queria perguntar para ele como é que é essa integração na cadeia de fornecedor. Como é que eles trabalham com os fornecedores na agenda da descarbonização? Ministro, se o senhor me permite, o berço ao túmulo pode ser substituído pela pegada de carbono no ciclo de vida. Pegada de carbono no ciclo de vida. Eu vou falar um pouquinho da educação, de conhecimento, né, de geração de conhecimento, porque foi comentado pelo aumento de complexidade da soja, para a gente poder fazer desenvolvimento aqui. Exporto soja, mas eu também aumento a complexidade dela e aumento o valor dela, aumento a cadeia, aumento o conhecimento. O automóvel vem já carregado de tecnologias. Eu vejo aqui o Luiz ali da Mercedes, o caminhão pesado, a quantidade de tecnologia que tem no caminhão, o operador sabe tudo que está acontecendo no caminhão online, né? Vejo ali o Ricardo, a gente fez da BCG, a gente fez o estudo junto com a BCG, né, Anfávia e BCG, e quando a gente olha para o grau de complexidade que vem pela frente, tem um país asiático lá muito grande que forma mais de 600 mil engenheiros por ano, o nosso forma 40 mil, ou seja, e o nível às vezes de conhecimento desse 40 mil não está alinhado com a demanda da empresa, desse conteúdo tecnológico que a gente tem hoje e que vai continuar crescendo. Então esse é um grande desafio, né? Segundo, eu falei de biocombustível e da importância dele, que ele representa 80% na pegada de carbono do carro, do ciclo de vida do carro, pegada de carbono. Nós falamos de tecnologia embarcada no veículo, que nós precisamos localizar as tecnologias, e agora estou dizendo que a gente precisa aumentar o nível de conhecimento tecnológico nosso, para a gente continuar fazendo isso aqui no Brasil e gerando riqueza aqui. Quando a gente entra na cadeia de fornecimento, esse assunto está diretamente relacionado com o tema anterior da tecnologia. Nós estamos prevendo trazer tecnologias, o estudo da BCG que a gente fez com a Anfávia, né, o Ricardo e o Luiz tiveram a oportunidade de acompanhar e trabalharam assiduamente, arduamente nesse estudo, que é o do tanque à roda, do poço à roda, desculpa, que é o anterior ao de pegada de carbono. Ele mostrava para a gente, ele mostra para a gente ainda, que até 2030, 50% dos veículos vão ter algum tipo de eletrificação. Então o conteúdo tecnológico vai continuar aumentando.
Para isso, a cadeia de fornecimento precisa acompanhar esse processo. Nós precisamos fazer baterias aqui, nós precisamos fazer motores elétricos aqui, controladores, eu já disse isso. Para isso, precisa ter engenheiro competente, precisa ter assets produtivos e investimentos para isso. De novo, política pública, política do setor com o setor privado, para fazer esse processo acontecer de uma forma gradual e sustentável, né? Porque nós precisamos fazer carros tecnologicamente evoluídos, mas que sejam acessíveis ao poder de compra aqui na região. Então esse é o grande desafio com a cadeia produtiva. Matéria-prima é uma outra que a gente pode discutir depois. Aço, alumínio e plástico, porque eles são muito importantes no veículo. Perfeito. E a agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa nesse processo atrás. Mas na frente a gente vai ter um painel de economia circular onde a gente vai tratar dessas temáticas. Mas temos aí uma possibilidade de uma rodada bem rápida, 30 segundinhos aí para cada um, para falar um pouco sobre o legado, né? A gente falou aqui de COP, mas qual que é o legado que os setores de vocês, qual que é o legado que o senhor enxerga que vai ficar mais presente aí na hora que a COP terminar? Vou começar com o André. 30 segundinhos. Obrigado, Roberto. Não, o legado, acho que eu falei até no começo, né? Eu acho que houve um reconhecimento da relevância dos biocombustíveis como transição energética, como descarbonização. Então, eu vejo isso como um legado. Eu acho que foi um reconhecimento para o modelo que o Brasil escolheu lá atrás, que o Brasil vem fortalecendo. Acho que a gente ainda tem que transformar esse legado nessa ideia da integração com a agricultura, né? Que é muito importante. Mas eu vejo esse como mais, esse reconhecimento dos biocombustíveis é o grande legado aqui. E estou super feliz com isso. Perfeito, obrigado André. Ministro? Obrigado. Bom, o legado também já falei ligeiramente, é o mundo reconhecer que o agrotropical é bom para segurança alimentar, energética, gerar emprego, riqueza e renda nos países pobres e cuidar do clima com tecnologia e ciência. Então, acho que o Brasil tem que mostrar isso à exaustão aqui. Eu concordo com o André, está sendo mostrado. Obrigado. Irineu, vamos fechar? Eu sigo os relatores. Bom, gente, obrigado ministro, André, Irineu, obrigado pela presença, obrigado a todos.